dos Exércitos, ó Pai, vai de encontro sobre cada vida nessa noite. Senhor dos Exércitos, ó Pai, eu te peço, ó Pai tremendo, eu te peço, Pai poderoso, vai de encontro, ó Pai, nessa noite, ó Pai, com a necessidade dos teus filhos. Vai de encontro, ó Pai, sobre cada voto. Vai de encontro, ó Pai, sobre cada propósito. Vai de encontro, ó Pai, aquilo, ó Pai, que o teu filho tem lançado diante da tua presença, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor que abençoa, é o Senhor que dá saúde, é o Senhor que dá o fôlego de vida, é o Senhor, Pai, que dá o trabalho, é o Senhor, Pai, que dá o pão de cada dia e o alimento sobre nossas mesas, ó Pai. Eu te peço nessa noite, ó Pai, abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes da tua casa. Repreendemos, ó Pai, o devorador. Abre as comportas do céu e derrama bênção sobre o teu povo. Eu te peço nessa noite, Jesus, aquele que não tem, Senhor, o seu provedor, o Senhor não tem deixado faltar nada, Senhor. Abençoa também aquele que não tem. Nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor, Pai, que abre a porta. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o dono do milagre. Nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor, Pai, que sustenta. Abençoa aquele que tem e também abençoa aquele que não tem. Senhor meu Deus, ó Pai, eu te peço nessa noite, ó Pai, e abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os ceifeiros, abençoa a noiva do Cordeiro, abençoa os casamentos e a família, Pai. Senhor dos Exércitos, eu te peço nessa noite, Jesus, que nós possamos, ó Pai, ter um coração mais grato a Ti, Senhor. Grato, Senhor, meu Deus, por tudo. E por uma igreja, Senhor, para poder, Senhor, meu Deus, congregar. Para poder, Senhor, meu Deus, Te adorar. Senhor dos Exércitos, Pai, receba, Pai, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se você for ofertar, dizimar, fica à vontade, meu irmão. Se você não for, fique de pé, pega a palavra do Senhor Deus. Aproveitar o tempo, porque o tempo vai embora. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 30. Quero falar para a igreja que no final, no último domingo desse mês, haverá o culto do amigo aqui na igreja, amém? Vamos entregar um convite para cada irmão, e você vai convidar um amigo para estar aqui nesse culto, que vai ser bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Depois da mensagem aqui nós vamos orar por cura, por libertação, mas vamos na mensagem primeiro, uma coisa de cada vez. 1 Samuel capítulo 30, quero todo mundo com Bíblia. Se você não tiver Bíblia, acompanha aqui nesse telão, mas é importante todo mundo, irmão, focar na palavra, amém? Em nome de Jesus, na hora da palavra, não ande, não vai no banheiro, aguenta um pouco aí, porque eu tenho certeza que Jesus vai falar com alguém aqui nesta noite. Você crê que Jesus fala, irmão? Pela palavra de Deus? A boca de Deus é essa aqui, ó, é a palavra. Amém? E tem endereço certo para vidas, para nossas vidas aqui nesta noite. 1 Samuel capítulo 30, verso 1, quem achou diz amém. Aleluia. Vamos à leitura do texto. Aleluia. Fala assim a palavra do Senhor. Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclac, ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul de Ziclac e tinham ferido a Ziclac e tinha queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém matara, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Verso 3. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na
queimada a fogo. A cidade estava queimada a... Aleluia. E suas mulheres e seus filhos e suas filhas levadas cativos. 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. O que eles fizeram, igreja? Choraram muito, irmão. Aleluia. Até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Gisrerita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Verso 6, vamos ler até o verso 13, verso 6. Davi muito se angustiou. Davi estava angustiado. Se tiver alguém angustiado aqui nessa noite, Deus arranca essa angústia. Aleluia. Porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas, preste bem atenção, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi se fortaleceu em quê, irmãos? Verso 7. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazer-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. Verso 8. E consultou Davi ao Senhor. Davi consultou a quem, irmão? Davi consultou a quem? Preste atenção, irmão. Ele consultou ao Senhor. Perseguirei eu a esta tropa? Irei alcançá-la? Olha a pergunta que ele faz para Deus. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo alcançarás e libertarás os prisioneiros. Partiu Davi, ele e os 600 homens. Quantos homens? Com ele se achava. E chegaram ao ribeiro de Bessor, aonde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados. Quantos homens estavam cansados? A caminhada é cansativa, né, irmão? Aleluia. Mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. O 12 e o 13 para encerrar. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu e voltou-lhe o ânimo. Deus vai te dar ânimo aqui nesta noite, irmão. Aleluia. Pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. No verso 13, para a gente se assentar. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu e de onde és? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Vamos ler o 13, irmão? Então Davi lhe perguntou: de quem és tu e de onde és? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Amém? Se você crê, pode tomar o teu assento. Aleluia, glorifique a Deus, porque Ele é fiel. Jesus está na casa. Não vou demorar muito, não vou enfardar você nessa cadeira, mas eu quero um pouquinho da tua atenção nesse momento. Amém, meus irmãos? Tenho certeza que essa palavra vai falar forte com a igreja nesta noite. Irmãos, quando nós começamos a estudar o livro do 1 Samuel, neste momento do capítulo 30, Davi já está reinando. Davi já está, aleluia, com o seu povo, com o seu exército. A Bíblia vai dizer que naquela época os filisteus se faziam muitas guerras contra Israel. Os filisteus pelejavam fortemente contra o povo de Deus.
A Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi está em um lugar chamado Ziclag. Perceba que os amalequitas, além dos filisteus, eles tinham os amalequitas também como inimigos. Perceba que o povo de Deus, irmão, sempre se levantou inimigos. Aleluia. Sempre se levantará, até o dia de hoje, o povo, os inimigos de Israel se levantam contra Israel. Por quê? Porque é a nação de Deus, é o povo de Deus. Aleluia. Perceba que nesse momento, Davi não está em Ziclag, ele está com seus homens de guerra fora daquela cidade. Os amalequitas, irmão, estão combatendo com grande ímpeto. Eles chegam até Ziclag. Ali está as mulheres, ali estão os filhos desguarnecidos. Por quê? Davi e os homens de guerra não estão ali para protegê-los, para protegê-las. A Bíblia vai dizer que agora então aqueles homens maldosos, eles não vão matar as crianças, eles não vão matar as mulheres, mas eles vão pegar as mulheres e as crianças e vão levar como prisioneiros naquele dia. Só que eles vão atear fogo em toda a cidade. Em toda a cidade está agora em chama. Depois de 3 dias, Davi aparece. E quando Davi está vindo com o seu exército, eu posso, aleluia, montar um cenário na minha cabeça, que Davi está vindo com o povo, com o exército, e Davi está vendo uma fumaça negra, preta, lá longe. Eu imagino que o coração de Davi já se apertou. Eu imagino que o coração daqueles homens que eram treinados, irmão, para matar, já estão com o coração apertado, percebendo que não está nada normal, ó glória, aleluia. E quando eles vão se aproximando, vai aumentando o cheiro de fumaça, vai aumentando o cheiro, a presença do fogo, porque a cidade toda foi queimada. Irmão, quando eles chegam dentro de Ziclag, quando eles se aproximam daquela cidade, a cidade toda está tomada por uma nuvem negra de fumaça, de fogo, queimando tudo. Aleluia. Imagine aqueles homens chegando, irmão, da guerra depois de 3 dias. Aleluia. Eu imagino aqueles homens chegando ali no desespero, pensando que as suas famílias, pensando que as suas esposas, pensando, aleluia, que os seus filhos tinham estado ali mortos, mas não. Aleluia, Deus proveu de dar o livramento. Deus não permitiu que aqueles amalequitas viessem a matar a família do exército, a família de Davi, ó glória. Mas a casa que eles tinham não tem mais. Aleluia, os despojos que eles tinham não tem mais. A Bíblia vai dizer, irmãos, que as mulheres e as crianças vão levadas em cativo. A Bíblia vai dizer que Davi se assentou no chão e ele começa a chorar amargamente, ó glória. A Bíblia vai dizer que todo o exército dele, um exército vitorioso, um exército, irmão, que não perdia a batalha, um exército que quando eles iam para a guerra, Deus dava vitória para eles, mas naquele momento, eles se encontram derrotados. Por quê, pastor? Porque as suas esposas não estão mais ali, porque os seus filhos não estão mais ali, ó glória, mas Deus estava ali naquele dia. Sabe que Deus está dizendo para a igreja, aleluia, você pode passar a pior situação da tua vida, você pode passar a pior situação dentro da tua casa, no meio da tua família, mas existe um Deus, irmão, que nunca vai te abandonar. Existe um Deus, irmão, que nunca vai virar as costas para você. Existe um Deus, irmão, que vai estar contigo aonde você estiver. Ele está aqui nessa noite e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Pode todo mundo virar as costas para ti, pode todo mundo te abandonar, você pode achar, aleluia, que não tem mais jeito, mas se ele estiver contigo, ainda ele dá a última palavra, e o nome dele será glorificado, ó glória, aleluia. Não é porque somos servos de Deus que a gente vai vencer todos os dias, irmão. Muitas das vezes vai chegar a derrota,
A Bíblia fala, irmão, que o dia mau chega, e o dia mau chegou naquele dia para Davi. Oh glória, aleluia. Ele está chorando, o exército vitorioso está chorando. Sabe o que Deus está ensinando para a igreja? Não existe super crente. Se você bater no peito e falar que é super crente, irmão, é onde que Deus vai te colocar no estreito e vai mostrar para você que você não é nada sem a presença dele, que você não é nada sem a graça dele. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja? Que ele cresça e que nós diminua, que ele cresça e que nós diminua nessa noite, porque ele é fiel e é poderoso, irmão. Aleluias. Talvez Davi nunca imaginou que ia passar por essa situação. Talvez Davi nunca imaginou que ia perder, mas naquele dia, naquele momento ele tinha perdido, oh glória. A Bíblia vai dizer que os homens do exército de Davi vai ficar revoltado ao ponto de querer apedrejá-lo. Sabe o que eu aprendo nessa palavra, irmão? No momento de angústia, de sofrimento, de dor, queremos atribuir, irmão, uma culpa para os outros, aleluia, em vez de queremos procurar a solução do problema. Deus está dizendo para a igreja: para de ficar atribuindo a culpa para os outros. Entra para dentro da situação, encara a situação de frente e vai em busca da solução, oh glória. Deus está dizendo pela palavra: eu sou a solução. Eu estou aqui para dar solução do teu problema, da tua situação, oh glória. Deus está dizendo pela palavra: para de ficar atribuindo o problema, a culpa para outro, ou para a palavra súbia. Assuma responsabilidade, aleluia, porque Deus, ele vai te dar estratégia, porque ele é fiel. Não coloca a culpa na tua mãe, no teu pai. Não coloca a mulher a culpa no teu marido. O esposo não coloca a culpa na tua esposa. Aleluia. Porque fica fácil atribuir a culpa para um e para outro. Irmão, naquele dia eles queriam apedrejar Davi. Davi, irmão, era, aleluia, o herói daquele povo. Davi era herói daquele exército. Mas no momento de fraqueza de Davi, eles querem apedrejar, eles querem matar. Lá vai uma para a igreja. Oh, glória, aleluia. Todo dia, irmão, o inimigo quer nos enfraquecer, que aleluia, quer nos derrubar. E Deus está dizendo para a igreja: o dia mau chega para todo mundo, mas se você pegar força no Deus de Israel, ele vai te dar força, ele vai te animar, e ele vai te levantar, e ele vai hastear a bandeira da vitória, porque ele não perde, ele é fiel, ele está aqui, ele é fiel nessa noite, oh glória. Os homens querem matar Davi apedrejado, achando que a culpa era dele, irmão. Mas aconteceu. Pode acontecer. A Bíblia vai dizer que Davi pegou força no Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja? Pega força no Senhor, irmão. Fica querendo pegar força em homem, que o homem é falho, pecador, irmão. Pega força no Espírito Santo, pega força no Deus Altíssimo, porque Ele vai te dar força. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer, irmão, que Davi manda chamar Abiatar. Abiatar é o sacerdote. Naquele tempo, irmão, quando eles queriam consultar a Deus, eles pegavam uma estola sacerdotal e colocavam. Davi agora pede a estola sacerdotal, aleluia, para o sacerdote: olha, traz a estola sacerdotal, que eu vou consultar a Deus, aleluia. Deus não vai me abandonar, eu preciso de uma direção de Deus. Lá vai uma do céu para a igreja. Sabe o que Deus está dizendo? Pega o manto da oração e vem consultar a Deus aqui na segunda-feira, que Deus vai te dar direção, que Deus vai falar contigo, oh glória, aleluia. Coloca o manto da oração e vem para a oração, porque Deus vai falar contigo. O culto da segunda-feira é onde nós consultamos a Deus, e quem consulta a Deus, Deus dá resposta, e quem consulta a Deus, Deus dá direção, irmão. Sabe por que tem muita gente frustrada, irmão? Porque não tem consultado a Deus, tem colocado a mão sem Deus mandar, tem tomado atitude sem Deus falar. Sabe o que Deus está nos ensinando? Faça que nem Davi.
estava quase morrendo apedrejado. Ele manda chamar o sacerdote, traz a estola sacerdotal. Eu preciso consultar o Deus vivo, eu preciso falar com Deus. Alabracai, alavrasúbria. O Deus está dizendo para a igreja: é tempo de nós consultarmos ao Senhor, porque o dia mal está aí. Oh glória! Davi coloca a estola sacerdotal, ele se coloca de joelho, aleluia, precisando de uma resposta. Talvez você chegou nesse culto de cura, de libertação, precisando de uma resposta, e Deus está te induzindo nesta noite. Eu pego o manto da oração, se coloca de joelho, porque Deus vai falar contigo, Deus vai te dar direção, Deus vai falar no profundo, Deus vai falar no teu coração. Não vai ser, irmão, a tua aleluia, não vai ser de você, mas vai ser a voz do Espírito Santo que vai ecoar sobre o teu ouvido, que vai ecoar dentro da tua alma, que vai ecoar dentro do teu espírito, e você vai saber que não é o homem, que não é o teu pensamento, mas que é Deus falando contigo, que é Deus te dando direção, que é Deus, aleluia, bradando na terra, porque Ele é fiel e poderoso, glória. Ele se coloca de joelho e fala com Deus, e na mesma hora Deus responde ele. Quem está precisando de resposta de Deus aqui? Quem está precisando de direção de Deus aqui? Pastor, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso tomar uma decisão. Veste a estola, o manto da oração, irmão, que Deus vai falar contigo. Davi precisava ouvir a voz de Deus naquele momento de angústia, estava angustiado. A mulher dele, as duas mulheres, naquela época poderia ter duas mulheres, mas hoje não pode mais, viu, varão? É só uma mulher só. Ele está angustiado. Ele está correndo risco de vida. Só que ele pega a estola, o manto da oração e se coloca de joelho para ouvir Deus falar. Muitas das vezes você quer que Deus use profeta, meu irmão. Deus quer falar com você. Deus quer falar no teu íntimo, Deus quer falar no teu particular. Deus usa os profetas, usa, mas muitas das vezes você está pedindo para Deus levantar um profeta na casa, ou levantar um profeta na rua, e Deus está dizendo: eu quero falar contigo, e você quer que eu levante profeta? Alablacai, ei Davi, tem Davis aqui nesta noite, e Deus está dizendo pela palavra: se coloca na oração, que o céu vai se abrir, e eu vou falar contigo na terra, porque eu sou Deus ainda que ainda falo, porque eu sou fiel. Aleluia. Consultou Davi. Quando a Bíblia fala consultor, porque ele desceu na oração. E ele faz uma pergunta para Deus: perseguirei eu esta tropa? Perseguirei eu os amalequitas? Irei alcançá-lo? Porque foi depois de 3 dias que Davi chegou. Olha que Deus vai falar para ele: o Senhor disse: persegue, vai que eu serei contigo, Davi. De certo alcançarás e libertarás os prisioneiros. O Deus estava dizendo para Davi: vai porque eu sou contigo, vai que eu vou contigo na guerra, vai que eu vou na tua frente, Davi. O Deus está dizendo para alguém aqui pela palavra: se você pedir direção, Deus vai na tua frente. Se você, aleluia, crê, o Deus vai na tua frente dando vitória, irmão. Davi se anima, porque Deus tinha falado com ele. E não tem como se animar quando Deus fala, né, irmão? Se você está desanimado, Deus está falando com você, você precisa se converter novamente. Porque coisa gloriosa é quando Deus fala. Coisa maravilhosa é quando Deus fala. E você sabe que é Deus que está falando. E você sabe que é a voz do Espírito Santo que está te direcionando. A Bíblia vai dizer que Davi, ele vai se animar naquele momento. Ele vai animar o exército. 600 homens. E Deus falou: pode ir que eu vou ser com vocês. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Só faça se Deus falar, viu? Só coloca o pé lá se Deus mandar. Só entra pela porta se Deus falar. Porque se você entrar pela tua própria vontade, aí é você e Deus.
Se você tomar uma atitude que Deus não está falando, é você e Deus. Porque Deus respeita a minha e a tua opinião. Porque Deus, irmão, dá o livre-arbítrio para você fazer. Mas depois não se arrependa daquilo que Deus não falou. Aleluia. Davi está convicto que ele ia vencer mais uma batalha. Os amalequitas estão 3 dias adiantados na frente dele, irmão. Só que ele está tão animado que ele pega o exército e anima o exército. Tem pessoas, irmão, que tem o Espírito Santo que nos anima. Agora tem pessoas, irmão, negativas, que eu vou falar para você, quando chega perto dá até medo. Que é tanta negatividade, não vai dar certo. Não, nem tenta. Não vai não, vai dar tudo errado. Sabe o que Deus está nos ensinando nesta noite? Ande com pessoas positivas. Pessoas que crê, pessoas que acreditam no poder de Deus, irmão. Aleluia. Pior coisa que tem é você andar e estar perto de gente incrédula, não acredita em nada. Está 50 anos na igreja, mas não acredita que Deus faz. Alabracá, lavra súbia. Vem todo o culto para a igreja, mas não acredita que Deus é fiel para fazer. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Se anima nessa noite. Porque Deus, Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender, meu irmão. Se Ele falou, vai se cumprir. Só que o problema dessa geração, eu vou falar, Deus entrega algo aqui hoje e pensa que vai se cumprir amanhã. Entenda uma coisa, meu irmão, quando é de Deus se cumpre. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai se cumprir, o nome dele será glorificado. Eu recebi profecia que se cumpriu depois de 3 anos. Entenda uma coisa, Deus fala, Ele cumpre, porque a Bíblia fala que Ele vela pela sua palavra. Ele pega o exército e sai 600 homens cavalgando, buscam dos amalequitas. Só que no meio da caminhada 200 vão cansar. Preste atenção aqui, vou encerrar. De 600, 200 cansa, fica 400 com ele. Talvez você está cansado, né, irmão? Está caminhando e não está vendo nada. Está caminhando e não está recebendo o que você achava que era para ter vindo já para a tua mão. Só que Deus manda dizer algo aqui nesta noite pela palavra. Aleluia. Você pode se cansar, porque todo mundo cansa e ninguém é super-homem aqui. Não somos super crente, não somos robô. Aleluia. Mas se Jesus está na frente, pega a força nele nessa noite, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, e Ele vai até o fim, oh glória. Eu e você para, mas Ele não para. Eu e você pode abrir mão, mas Ele não abre mão. O Deus está dizendo para mim e para você: está cansado? Pede para Deus te renovar. Está cansado? Pede para Deus te dar força. Está cansado? Pede para o Espírito Santo te visitar, para Ele te renovar, para você se animar, porque vai valer a pena quando a gente atravessar os portões da Nova Jerusalém que está preparado para mim e para você. O mundo é cansativo, irmão. Essa rotina que a gente vê é cansativa, é fadigante. Dá nem vontade de vir para o culto, dá vontade de ficar em casa dormindo. Só que Deus está dizendo pela palavra: vai valer a pena, porque quando a gente atravessar os portões da Nova Jerusalém, a Bíblia fala que lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá, irmão, angústia, lá não haverá, irmão, sofrimento. Vai ser a presença de Deus, ó glória. Eu quero ir para lá. Você quer ir para lá? Então pega a força em Deus nessa noite e se levanta, porque Deus está te chamando, ó glória. 200, irmão, cansou. A gente cansa, irmão, mas pega força no Espírito Santo nessa noite, porque é isso que o diabo quer, te cansar para você desistir, porque o diabo sabe que Jesus está voltando, irmão. Para ele não ter mais jeito, não ter misericórdia para ele. Sabe que lá ele não pisa mais a planta suja dos pés dele. O que está preparado é para mim e para você, igreja. O que tem de gente cansando e parando, irmão, não cansa não, é fadigante, mas pede para Deus te renovar. 200 homens param no meio do caminho. Davi está caminhando com 400. E quando Davi está caminhando lá na frente, eles vão encontrar um egípcio, um homem dos amalequitas, que estava junto com os amalequitas, que combateram a cidade
de Ziclague, a cidade de Davi. Olha que interessante, para fechar a palavra aqui. Aquele homem foi deixado para trás, porque ele estava doente. É assim que o diabo faz comigo e com você. Ele nos usa, ele abusa de mim e de você. E quando a gente não serve mais nada para ele, nos abandona pelo caminho. Aleluia. Só que Deus não, Jesus é fiel, Ele quer nos usar na terra. E quando nós partir dessa terra, Claudinei, nós vamos adorar Ele lá em espírito e verdade. O diabo, irmão, quer nos usar, quer usar pessoas, quer abandonar no meio do caminho, quer colocar dentro do hospital, esperando aquela pessoa morrer, para poder levar aquela alma daquela pessoa para o inferno. Foi assim, irmão, que os amalequitas fizeram com aquele, aleluia, jovem egípcio. Ele ficou para trás, porque ele não prestava mais para nada. O inimigo é sujo, ele é, meu irmão, aleluia, um derrotado, mas Jesus é fiel. Oh glória, entenda algo nessa noite. Há um lugar preparado para mim e para você, e esse lugar nos espera, meu amado, aleluia, porque Jesus, ele é fiel, ele é poderoso. Oh glória. Aquele jovem estava, irmão, há 3 dias sem comer, 3 dias e 3 noites. Estava fraco, estava doente, mas Davi encontrou ele. E Davi vai fazer uma pergunta para aquele jovem: de onde que tu és? E o jovem, irmão, vai falar: olha, eu era de um exército aí dos amalequitas, que a gente combateu umas cidades aí para trás. Eu fiquei doente, eles me largaram aqui no meio do caminho. Davi é mesmo? Olha que situação que Deus prepara, irmão. Davi falou para ele: então, eu vou te dar comida, vou te alimentar, só que você vai me dizer aonde eles estão. Aquele jovem vai olhar com medo e vai falar assim: eu vou dizer, mas você não vai me matar, né? Davi, não, fica tranquilo. Deus, ele trabalha, irmão, da forma dele. Foi necessário aquele jovem ficar para trás, para Deus levar Davi até o exército do maligno, irmão. Muitas das vezes você não sabe o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando. Muitas vezes você chega no culto, mas não sabe, mas Deus está trabalhando. Deus tem as suas formas de trabalhar, Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus permitiu aquele jovem ficar para trás, para aquele jovem levar Davi até onde estava os amalequitas. Aleluia. Deus, ele sabe trabalhar, irmão. Se coloca de pé. Deus prepara situações, irmão. Deus prepara cenários, irmão. Davi poderia ter matado o jovem, não. Mas aquele jovem ali foi um instrumento para levar Davi aonde estava as mulheres e os filhos do povo, do exército dele. Deus, ele trabalha na simplicidade. Deus, ele trabalha de uma forma soberana, irmão. E muitas das vezes você não entende. Aleluia. Talvez aquele jovem 3 dias sem comer e sem beber não ia servir para nada. Mas ele estava com vida, ele estava com o espírito dele dentro ainda. E ele estava falando. E ele, aleluia, levou Davi aonde estava o exército do maligno. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando Davi chega lá, Davi vai matar todos eles, irmão. E vai libertar aqueles que estão aprisionados. Aleluia. Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Deus quer libertar. Deus quer operar. Deus quer curar, irmão. Só basta eu e você deixar Deus fazer, porque ele é fiel. E Davi, irmão, para encerrar, ele chegou e libertou aquelas crianças, aquele jovem, aquelas mulheres da mão dos amalequitas. Aleluia. Eu pergunto para a igreja: o que Deus não pode fazer, irmão? Porque o nosso Deus, ele tem perna, ele anda, ele tem boca, ele fala, ele está aqui nessa noite. Aleluia. Pede uma estratégia para Deus que ele vai te dar. Talvez Davi, quando estava orando, ele estava falando: Senhor, me dá uma estratégia. E a estratégia foi aquele jovem egípcio, irmão.
Sabe o que Deus está me dando agora aqui pela palavra? Deus vai dar estratégia por intermédio de pessoas, e você não vai entender naquele momento, mas lá na frente você vai entender, ó glória, porque Deus ele trabalha, irmão, é na simplicidade. Deus trabalha, irmão, aleluia, é na simplicidade, ó glória. Talvez tenha uma vida de uma pessoa no teu caminho e você não está entendendo. Aleluia. Aleluia. Davi libertou as suas mulheres, porque Deus deu uma estratégia para ele no meio da guerra. Amém? Quem está passando em guerra espiritual aqui nesta noite? Deus vai te dar estratégia. Deus pode usar até a tua criança para te dar estratégia. Fica ligado, irmão. Alamanda calabraçura. Deus pode usar teu marido para te dar estratégia, porque eu tenho algo com Deus, e Deus ele fala nos mínimos detalhes. Se você não estiver atento, você não pega o que Deus está te dando e está te ensinando. Bate palma para Jesus nesta noite. Eu fecho a Bíblia aqui para a gente orar. Se Davi ficasse chorando lá, se lamentando, não ia adiantar de nada. Só que naquele momento ele pede o manto da oração e vai para a oração. Vai para a oração, irmão. Vem buscar o Senhor aqui na segunda-feira, que Deus vai te dar direção, que Deus vai falar com você, e Deus vai te surpreender para a glória do nome dEle. Amém? Glória a Deus. Agora é 9h16, tem alguém aqui que precisa de oração? Se tiver, levanta a mão, vem aqui na frente. Precisa de cura, de libertação. Pastor, estou vendo vulto, estou ouvindo vozes, estou sonhando com um demônio. Pastor, estou sentindo um cheiro de vela, cheiro de cachaça, cigarro. Nós vamos orar, irmão, para Deus quebrar. Tem alguém aqui que precisa de oração, irmão? Terminar o culto, eu quero ir embora para casa. Tem alguém? Se não tiver aqui, amém. Quer oração? Vem cá agora. Tem mais alguém aqui? Tem alguma irmã que está enferma? Não tem ninguém? Glória a Deus, né, irmão? Que não tem ninguém precisando, né? Amém. Estende suas mãos para cá em nome de Jesus. Aleluia. Se tiver alguém com depressão, ansiedade, em nome de Jesus, enquanto a gente vai orar, os irmãos ficam ligados, já vão encerrar o culto.